Queridos amigos, eu vos saúdo. Antigamente era assim, né? A gente já cumprimentava os amigos, mostrando a sua calvície. Mas eu peço licença para que a gente vocês possam verificar com o chapeuzinho, que é engraçado, né? Mas é porque a calvície, o velhinho aqui, traz consigo um frio danado, vocês não fazem ideia. Então eu vou pedir licença para ficar com o chapéu. Não é uma falta de educação isso não, viu? Porque muitos dos antigos dizem que a gente, quando adentra um ambiente, procura sempre desnudar-se. E eu prefiro, de qualquer maneira, desnudar a minha alma, o meu espírito, e pedir, através da nossa prosa hoje, que os mentores nos ajudem. Então, é dessa maneira que nós vamos iniciar a nossa conversa, a nossa prosa, pedindo aos mentores da casa que nos ajudem, que nos auxiliem, e lembrando a todos nós, distintamente, que Jesus está conosco. Esta festa, esta homenagem é para Ele. Certamente os nossos confrades dirão: eita Jaime, mas como é que Jesus pode estar aqui agora, hoje, nesse momento? Será que é possível isso? Mas não sou eu quem digo, é o próprio Mestre que diz que ali onde estiver reunido dois ou mais em torno do seu ideal, ele estaria presente. Nós não vamos desmenti-lo, né? E ademais, vocês poderão nos auto-interrogar, falar: mas Jaime, cuidado com esse negócio aí, porque como é que Jesus pode estar aqui? Será possível que na Inglaterra, na Argentina, em Nova York, em Amsterdã, em qualquer lugar do mundo, nesse exato momento nós estejamos em uma reunião também saudável, falando de Jesus? Eu direi a vocês, e direi a todos nós, que sim. O que precisamos entender, quando se fala que a presença de Jesus está entre nós, é lembrarmos que o Mestre é o governador planetário, e assim sendo, ele irradia durante 24 horas por dia para este globo sobre a sua governança. Mas o que será necessário para alçarmos voo em busca de Jesus? Será necessário que levantemos um pouco, a palavra é talvez imprópria, mas levantemos-nos do charco para podermos alcançar a irradiação do Mestre que está conosco. E é dessa forma que nós vamos aproveitar para conversarmos um pouco sobre o tema dessa noite: perdoar em nome do amor de Jesus. É fácil perdoar? Será que nós conseguiremos perdoar? Será que nós já nos interrogamos se autenticamente perdoamos as nossas ofensas, aqueles que nos ofendem? É uma proposta muito difícil. Nós diremos que sim, porque é comum a gente dizer: não, eu te perdoo. Mas esse perdão é o perdão da boca para fora, para dizer que para pôr fim à história ou à dissidência, a gente perdoa. Não se trata disso. Se trata do perdão como um instrumento mais forte do amor. É isso que nós temos que refletir hoje e vamos pensar. Por isso vamos colocar diversas situações para que nós possamos nos entender se já estamos conseguindo alcançar esta elevação. Por que digo isso, amigos? Porque é difícil mesmo alcançar o perdão. Aquele que nos bate no rosto, aquele que nos ofende pela palavra articulada, aquele que guarda raiva, guarda rancor de cada um de nós, por qualquer circunstância aziaga, não é nada especial às vezes. Então é por isso que a oração que iniciou os trabalhos demonstrou a todos nós que nós precisamos, para podermos alcançar a Jesus,
precisamos, hoje, aqui e agora, deixarmos de lado realmente todas as preocupações. Essas preocupações são coisas corriqueiras. Às vezes não é uma dívida que precisamos pagar, não é uma doença que estamos sofrendo, são coisas da vida. Nós estamos, como todos nós sabemos, em um mundo de provas e expiações. Então, estamos fazendo o que aqui? Fazendo provas. E cada vez que vamos fazer a prova, nós temos que passar por alguns caminhos. Começa o caminho em casa, é difícil. Um dos caminhos mais difíceis de se percorrer é do tálamo conjugal. Porque, oh meu Deus do céu, como as mulheres ficam bravas com os maridos, não? Ou às vezes eles ficam bravos também com ela, não é verdade? Mas isso é da natureza humana. E aí eu me pergunto a vocês, pergunto a todos nós, especialmente aos nossos amigos do outro lado da vida que aqui estão olhando, por que nós devemos nos colocar em uma posição de respeito pela casa, pelo momento que estamos reunidos com Jesus? Por quê? Porque nós temos que alcançar essas bênçãos que têm nos chegado a todo momento. Mas para isso, a gente acha que é difícil, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho ainda muita dificuldade. Depois de tantos anos percorridos, eu ainda tenho muita dificuldade. Claro que eu estou trabalhando, claro que todos nós devemos trabalhar para alcançarmos este ágape, né? Esta festa de amor. De fato, temos necessidade de alcançar. Mas como fazer? Então eu me lembro de uma passagem de Jesus, quando trouxeram-lhe a pecadora, para perguntar a Jesus se poderíamos lapidar a pecadora. E conta a historiografia mundial que, em verdade, Jesus não respondeu para eles, não. Aquela turba que foram buscar a Jesus para perguntar: mestre, sabemos que tu vem da parte do Pai, mas diga lá se nós podemos lapidar. Vocês têm uma ideia do que é lapidar? Lapidar antigamente não é a mesma coisa que a gente pensa hoje. Pensar em atacar a pecadora, pega em adultério e atirar pedras, fazer pontaria para acertar as pedras. Mas não são pedras como nós as conhecemos hoje, pedra 1, 2, 3, que se usa nas construções. Não era isso, não. A turba queria assassiná-la. E para isso queriam atirar essas pedras. Mas Jesus não respondeu para eles. Jesus continuou escrevendo, consta no Evangelho de São Marcos, na terra. Mas aí o pessoal nervoso falou: mas então, mestre, nós sabemos que tu vem da parte do Pai, mas e daí? Podemos ou não podemos lapidar a pecadora? Nós a pegamos em flagrante delito. Aqui tem na casa, eu sei que tem advogados também, então tem noção daquilo que estou falando. Flagrante delito é no momento do acontecimento, que a gente não pode negar. Mas isso é curioso. Quero fazer um parênteses para dizer, é curioso porque cada um de nós aqui, indistintamente, seja do lado material ou seja do lado espiritual, tem um momento de entendimento, de compreensão da vida, dos problemas, das dificuldades. Por que estou dizendo isso? Porque esse momento que cada um tem vai permitir que a gente faça uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho de qualquer natureza. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós podemos muito. Mas acontece que nós temos que estar preparados para alcançarmos esse patamar. E não é muito fácil. Mas Jesus veio e dizendo para nós: vós sois deuses, tudo que faço, vós podeis fazer e muito mais.
Nossa, que beleza, né? Então eu me sinto felicíssimo em ser filho de Deus. Estamos preparados. Mas estamos verdadeiramente preparados? Quando alguém ofende a nós, aos nossos familiares, nossos filhos, parentes, amigos, seja quem for, não estamos preparados. Porque o perdão, colocado assim, não é o perdão da boca para fora. Vocês já ouviram essa expressão curiosa? A pessoa dizendo assim, eu te perdoo sim. Porque as pessoas sabem que o perdão é bom. O perdão é bom para cada um de nós que o concede. Não é para o outro que recebe. Aquele que recebe o perdão está muito bem, mas ele não se isenta da responsabilidade daquilo que ele praticou. Então, dessa maneira, cada um de nós tem um entendimento, apesar de sermos criados simples e ignorantes, conforme os conceitos que está estampado na questão 133, na questão 155 e na questão 804 do Livro dos Espíritos, em situações diferentes, colocações diferentes, nós somos criados simples e ignorantes, mas não fomos criados ao mesmo tempo, o mesmo time. Vejam vocês, o velhinho que vos fala está com 8.1, é um motor maravilhoso. Tem outros aqui que ainda estão com aqueles de cabelos brancos, eu costumo brincar sempre com vocês, porque eu adoro a pessoa que tem cabelo branco, né? Eu acho lindo, maravilhoso. No meu caso é diferente, porque o jeito que eu tenho é dar uma pintada no cabelo. Mas desculpa fazer essas introduções assim, mais hilária, mas é porque vocês sabem que Jesus era alegre, né? Jesus bailou nas bodas de Canaã, vocês imaginam? Jesus bailando nas bodas de Canaã, uma festa maravilhosa, né? E ele estava lá. Hoje nós diríamos que Jesus era um pé de valsa, né? Tanto que dançava bem. Mas o fato é, no final da festa, porque as festas naquela época, não sei se vocês sabem, as festas eram as festas de arromba, como hoje os ciganos fazem, né? Dura uma semana, 10 dias, mas em determinado momento acabou o vinho. Maria Santíssima falou, Jesus, e agora o que vamos fazer? Acabou o vinho. Ele mandou transformar, mandou vir a água e transformou a água no vinho da mais fina iguaria. Por que isso? A ponto de mudar a tradição, porque os convivas disseram aos seus anfitriões, falaram, nossa, vocês mudaram a tradição agora, porque a tradição é aquela coisa que se repete, né? Vocês mudaram a tradição porque estão servindo o melhor vinho no final da festa. Então isso tudo para dizer que Jesus era alegre, e nós não podemos ter uma conversa aqui, ainda que informal, sem falarmos da alegria de Jesus. E por que estou trazendo isto à consideração nossa? Para que nós possamos, de uma forma ou de outra, absolver, dentro dos nossos conhecimentos, que fomos criados em tempos diferentes, e esta é a grande razão, porque Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, mas rogaria ao Pai que nos mandaria um outro Consolador. Vocês poderão dizer, mas como assim? Qual é o Consolador? O que aconteceu? Porque Jesus utilizou essa quase que uma paródia para prometer que mandaria outro Consolador. Porque nós não estamos na época preparados. Hoje, 2022, portanto há mais de 18 séculos, quando Jesus passou por aqui, nós não tínhamos preparo nenhum, gente. Hoje nós estamos melhorzinho, nós temos celular, nós pegamos uma aviação, vamos daqui para o norte, vamos para o sul, vamos para outro lugar, nós podemos fazer uma cirurgia no coração, nós andamos, nós evoluímos, nós estamos entendendo melhor. Então Jesus falava por parábola e falava no aramaico, o aramaico na língua morta, que era difícil porque tinha poucos predicados. O predicado é qualificar o que aquilo está querendo dizer. Ou seja, nós aqui transmitimos a nossa ideia, eu estou falando com vocês, passando a minha ideia daquilo que eu tenho, que é abstrato, para vocês que estão absorvendo também de forma abstrata as palavras.
Não é verdade? Pois bem, então dessa forma, Jesus foi explicando naquela época como era a sua lição, a didática dele fantástica. Ele ensinava contando conversas, prosas, etc. Então vocês aqui, todos nós, de repente vai guardar algumas coisas, vai guardar uma historinha, guardar um ponto que a gente possa ter falado e que bate no seu coração, porque cada um tem um preparo. Muito bem, feito isso, nós sabemos que cada um de vocês terão uma compreensão sobre o texto que nós estamos levando a efeito, ou seja, o perdão. O que vocês acham? O que vocês pensam que o perdão seja? O perdão significa ouvir, ou isso? Significa esquecer das coisas? Alguém esquece, ou alguém já esqueceu de andar de bicicleta aqui? Eu nunca esqueci. Eu não ando mais, nem de automóvel estou andando. Mas eu não esqueci. E se vocês se auto-interrogarem, eu falar, não esqueci de andar de bicicleta. Então o perdão a quem te faz uma ofensa, você também não esquece, não. Você não esquece. Mas o que temos que fazer com o perdão? É não devolver o troco. É ser caridoso. Usar os instrumentos que Jesus mencionou para cada um de nós. Para atingirmos isso, nós precisamos ver se podemos seguir um modelo, se nós podemos encontrar uma fórmula. Será que eu sou capaz de fazer? O Leonardo não é capaz? O José não é capaz? O Antônio não é capaz? Eu sou capaz de tudo, eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus. Naturalmente, pode não estar preparado para determinada missão hoje, aqui e agora. Mas outras missões, como o médico cirurgião, não é? Como o cardiologista, cada um tem a sua profissão. Muito bem. Então, quando Jesus foi levar aquela pecadora para ele e interrogaram os fariseus, sabendo que ele tinha calado a boca do saduceu, o interrogaram, mas nós podemos lapidar a mulher pecadora? Nós a pegamos em flagrante delito, na ardência dos acontecimentos, ninguém poderá dizer de outra forma. E, de tanto insistir, Jesus levantou e olhou nos olhos de cada um, profundamente. Jesus tem a capacidade, tanto como agora, está buscando cada coraçãozinho, ouvindo as nossas palavras. Pois bem, então Jesus simplesmente interrogou: quem não tem um pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo sabe que ninguém atirou a pedra. E aliás, os mais velhos foram saindo de fininho e deixando, porque é um momento de introspecção. Mas como assim? Peraí, eu estou fazendo uma revisão, eu sei o que aconteceu comigo, as burradas que já fiz, os descaminhos que eu já adotei. Quem que não fez? Quem que não passou por isso? Pois bem, nesse momento que o pessoal colocava a pecadora o que nós diríamos aqui parecido é um pelourinho, né? Um poste, amarravam e ficavam atirando pedra, como fez aqui esse garoto nos Estados Unidos agora, começou a fazer tiro-alvo nas pessoas, matou 6, matou não sei quantos. Vocês devem ter visto isso pelo noticiário. Mas o fato é que era isso que eles iam desejar até aquela pecadora sangrar e morrer. Mas ela não percebeu que naquele momento eles foram-se embora. E Jesus pega, ela estava com a cabisbaixa. Vocês já foram pegos de calça curta? Não? Acho que não, né? Ninguém? Eu já fui, viu, gente? Os mais velhos sabem o que é calça curta. Calça curta é quando eu tinha pego numa esparrela, numa mentira. Os antigos falam assim: vergonha na cara, a cara fica vermelha. Mas essas coisas acontecem.
Então, ela estava assim, pensando sobre a vida dela, o que aconteceu e tudo mais. Jesus levanta-se um queixo, porque afinal de contas o Filho de Deus tem que olhar para as estrelas que iluminam o céu e o universo. Não é para estar olhando para o chão, não, arrependido, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas ela estava assim, a pecadora. E foi nesse instante que Jesus perguntou a ela: mulher, cadê aqueles que iriam te condenar, que iriam te lapidar, que iriam te matar? Eles não te condenaram? E ela responde assim: não, surpresa. Você viu, Jesus era a docilidade em pessoa, surpresa. Levantou e disse: não, ele não te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quero fazer um parênteses nesse aspecto, porque é de importância vital que nós saibamos isso. Alguns historiadores andaram escrevendo e dizendo que Jesus foi condescendente com os erros, portanto, da pecadora, do roubo, etc. Não foi nada disso. Jesus nunca compactuou com o roubo, com as coisas erradas, de forma alguma. Essa é a prova, porque Jesus falou: vá e não peques mais. Então ele não estava de acordo com o que ela fez. Só que tem um detalhe, eu não sei se vocês sabem, e agora não vou me permitir também escrever a narrativa da história da pecadora, mas o marido dela é que a instigou para essas coisas, do diálogo conjugal. Mas enfim, Jesus não condenou a pecadora. Esse é perdão. Mas esse perdão implica que nós tenhamos a responsabilidade de corrigirmos o nosso erro, como essa pecadora corrigiu. Então, amigos, observem bem a responsabilidade que cada um tem para conceder esse perdão. Porque para perdoar, nós precisamos imediatamente aplicar a virtude da indulgência. E indulgência é uma coisa que a gente nem sabe que bicho é esse. Não sei se todos sabem, creio que sim. Mas vou explicar. A indulgência é quando a gente vê o defeito dos outros, que nós temos uma habilidade extraordinária para ver o defeito dos outros, e comentar, fazer fofoca com a vizinha, com o governo. A indulgência é aquele momento, é aquela virtude que quando a gente vê, a gente, não sei não, coitado, não. Quem sabe se ele não está vindo de um féretro agora, não perdeu um filho. Quem sabe se não perdeu um emprego. Você aplica qualquer momento uma força poderosa de amor que Jesus nos ensinou, para que nós pudéssemos tomar o cuidado de não acusar o próximo, porque da mesma arma que tu usar, vai ser usada contra você. Então, nesta indulgência, nós temos que tomar esse cuidado. Mas há uma coisa curiosa que eu quero declarar para vocês, porque eu tenho certeza que a nossa prosa é uma prosa informal, não é? Revestido da beleza que é o Evangelho de Jesus. O fato é que quando a gente pega esse viés da indulgência, a gente fala assim, mas será que não é melhor guardar essa coisinha para depois eu falar do outro? Ou então, eu já ouvi falar muito isso na minha vida longeva, que a gente vai passando e vai aprendendo, a pessoa vai deixando correr, mas guarda aquilo para atacar na nossa cara no momento adequado. Ou então, como nós aqui, aspirantes da felicidade, não observamos o que está acontecendo ao nosso lado, falando: nossa, eu já aprendi na casa espírita que nós temos que ser indulgentes, nós temos que ser misericordiosos, que nós temos que ser caridosos, eu já aprendi tanta coisa, então eu não vou fazer mais nada disso. Mas sabe de uma coisa? Não quero te ver nem morto mais. Perdoou, mas chuchu, né?
E eu fico encantado, porque vai ver morto e vivo, porque depois eles não vão poder. Mas assim, a pessoa tem o capricho de dizer à pessoa que não perdoou. E nós precisamos exercitar o perdão através da indulgência, do cuidado que temos que ter. Pois bem, quando Jesus manda que ela vá-se embora, ele recomenda para que ela não peque mais. E nós estamos pecando? Será que nós estamos guardando umas coisas no nosso ornato? Eu acho que temos muito. E o que é importante pensar, amigos, eu acho que isso nós não podemos deixar de mencionar, que nós somos muito severos. E devemos ser severos conosco na correção de vida que nós devemos adotar. Por quê? Porque eu estou falando? Não. É porque Santo Agostinho falou na questão 919, falou na questão 918 sobre o hábito bem. Falou também nos cuidados que a gente tem. Como que vamos fazer isso? De que forma? A gente vai. Tudo isso é bonito. No discurso, na didática, é tudo bonito. Mas como é que nós vamos conseguir? O que Santo Agostinho falou? Se vocês se lembrarem, ele disse que toda a noite, não precisa ir lembrar das suas encarnações, mas toda noite, ao se deitarem, lembrarem de passarem em revista o seu dia, o meu dia. O que eu fiz hoje? Será que eu trabalhei? Eu fui cumprir minha obrigação. Leandro, eu tenho uma certa idade, então eu falo assim, vou jogar tudo para minha filha fazer, vou ficar na flauta. Acha que está certo isso? Eu vou fazer o meu trabalho de acordo com a minha força. Deus não dá trabalho maior do que eu tenho, do que eu posso. Eu cumpri minha obrigação? Cumpri. Eu tratei com humanidade as pessoas que transitaram comigo, somos irmãos. Tratei com humanidade. Ou eu fui chegando no fórum, dando pontapé em todo mundo, bravo com todo mundo, brigando com todo mundo, no ambiente que eu trabalho, no ambiente que vocês trabalham. No seu tálamo conjugal, na nossa casa, começa por ali, porque ali é complicado, viu? Em casa é complicado, não vou dizer não que é a minha casa. Todas as casas são complicadas, todas as famílias são complicadas, mas são por uma razão especial. Elas estão colocadas ali porque o Senhor da vida colocou. É o melhor lugar para nós vivermos. É por isso que nós temos dificuldade, porque é ali que nós temos que ser amorosos, nós temos que ser tolerantes com aqueles que convivem, temos responsabilidade com os filhos, e os filhos têm com os pais. Tudo isso tem que ser levado em consideração para nós alcançarmos esse perdão. E eu quero dizer também sobre o perdão, que é muito difícil o perdão, mas existe uma maneira para se compreender o perdão. Como será a maneira de se compreender? Moshaha Karachandani, para quem não lembra ou sabe, a Beni sabe, né? Moshaha Karachandani era um advogado extraordinário, indiano, formado na Inglaterra, que defendeu e libertou a Índia. A Índia é um dos países maiores, tem até hoje mais de 2 bilhões de criaturas. Mas ele libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue, porque exercitou a não violência copiando Jesus. E disse-o em várias oportunidades que se um homem, um só, conseguir levantar-se, o mundo levanta com ele. E se ele cair, todos nós caímos juntos também, porque somos todos irmãos. Mas esse homem extraordinário, de certa feita, um discípulo, o procurou e disse assim: mestre, eu preciso que o senhor me perdoe, porque ontem estava fazendo uma revisão do meu dia, para saber se eu tinha feito tudo certo, e cheguei à conclusão de que te ofendi. Olha, observe, isso é real.
Isso é história real, vocês podem verificar. E Gandhi disse a ele, falou, ó querido, não vou te perdoar não. Olha, não foi? Aí o discípulo disse, mas como? Tu fala de amor, de caridade, de bondade, como não pode me perdoar? Eu estou de joelhos te dizendo que me perdoe porque eu fiz isso. Ele falou, olha, eu não vou te perdoar, mas eu vou te explicar por que eu não vou te perdoar. E aí é uma filosofia extraordinária. Eu não vou te perdoar porque eu não me senti ofendido pelo que você me falou, pelo que você me fez, o trato que você me deu. Eu não me senti ofendido. Eu não me senti ofendido? Então o perdão você só dá quando o cara estiver ofendido. E Jesus não fez isso? No Monte Gólgota? Naquela via cruzes terrível? O que ele sofreu? É inimaginável o sofrimento de Jesus. Mas ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que nós não sabemos o que fazemos. Então até hoje nós estamos tendo que aprender a perdoar o filho, a perdoar a filha, a perdoar o neto, os parentes, os vizinhos. Temos que trabalhar isso. Mas eu não gosto de fulano. Faz favor, vamos mudar a filosofia. Vamos começar a gostar disso. Esse problema do perdão, vocês veem que tem diversas nuances. Eu posso dar um perdão, esse vídeo é o esquecimento. Então, quando nós esquecemos, acabou. Não é assim, não. Que ninguém se engane nem arrasa a filosofia, não experimenta isso. Se eu errei, eu vou pagar. Paulo, apóstolo aos Coríntios, já dizia que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. Mas não seja Paulo, apóstolo, vamos pegar aqui, quando há Santés no Perri, no século XIX, as moças conhecem bem, né? Ele dizia que tu serás eternamente responsável por tudo que cativas. Quer dizer, cada um que faz, não vou trabalhar hoje. Tudo bem, está chovendo, tudo bem, vamos descontar o dia depois. E o sofrimento que você pode causar aos outros? O médico pode falar, não vou te atender hoje porque eu não estou com vontade. Aonde está a responsabilidade? Então, no perdão, exige de cada um de nós responsabilidade, porque as leis pétreas, as leis da divindade não falham. Não é porque Deus é misericordioso que Ele vai cuidar de todos nós. Toda vez que nós vamos fazer um burrada, vamos acertar. Vamos fazer outra chance. Tudo bem. Só que agora está chegando aqui um planeta chamado de regeneração e nós vamos mudar. Agora, o que eu queria deixar bem claro com vocês, que todos nós, todos vocês, indistintamente, não somos pessoas más. Deus não nos criou para maldade. Nós somos gente boa. Há uns 2 anos atrás, apesar de que todos os dias eu deveria fazer isso também, está servindo para mim, minha filha sabe, e alguém também deve saber, existe um site que chama Razões para Acreditar, não é isso? Razões para Crer. Porque a gente vê muito a televisão, fala muito da política, e isso, daquilo, esse cidadão rouba, o cidadão mata, não tem isso. Quem que não sabe que tem gente que está matando, tem gente que está roubando, tem gente que está enganando, tem gente que faz um diabo, quem não sabe disso? Mas por acaso na vida não aconteceu isso? Com Gengis Khan não aconteceu isso? Com Átila, o rei dos Hunos, não aconteceu isso? Com Nero não aconteceu isso? As cruzadas não aconteceram isso? E aqui no Brasil, não precisa ir longe, nós temos também Tiradentes, nós esquartejamos Tiradentes. A brutalidade está toda aí, no homem da caverna, das palafitas, mas nós crescemos, evoluímos para o resgate de chegarmos aos esplendores celestes. Mas vamos chegar? Vamos chegar. Vamos separar o joio do trigo? Claro. O mundo de regeneração está pertinho, gente. Está pertinho. Agora, nós vamos ter que estar preparados para isso.
O que você está fazendo? O que a senhora, o senhor, eu, a minha filha e todos nós estamos fazendo? É isso que nós estamos fazendo. Dou um exemplo prático. Hoje, nós não usamos mais o money, né? Larjan, dinheiro, banqueiro, né? É tudo no Pix. Tu manda um Pix aí para mim, até para roubar, porque passa um Pix para mim. Mas vamos admitir uma hipótese sugere. Vocês vão ao supermercado, aí compra lá umas coisas para dispensa, e depois pagam em dinheiro. E ao dar o troco, a moça do caixa engana-se e te dá R$50 a mais. Você viu? E ela já ia fechando, até logo, bom dia, obrigado. Qual a obrigação? Qual a obrigação? A obrigação é dizer, querida, você se enganou. Olha aqui, você errou na conta e eu estou te devolvendo os seus R$50. É uma atitude pulcra, atitude honesta. É uma atitude que você gostaria que fizessem para você. Creio que sim, é afirmativa a resposta. Mas quantos não enganam todo mundo? E eu tenho o que com esses que enganam todo mundo? O que vocês têm com esses que enganam todo mundo? Nada. Não é problema meu. É problema seu e da divindade, porque Deus vê tudo. Onipotente, onipresente e onisciente. Então, o perdão é importante. A peça mais importante que existe é o perdão. Mas nós precisamos merecer o perdão. Não é dar. Você me dá o perdão? Dou. Muito bem. Mas o cidadão continua devendo. Ele não deve para mim, mas desequilibrou o universo de Deus. Nós temos que ver a nossa responsabilidade. Deus não está pedindo muito para cada um de nós. Quem daqui, nesse momento, não sabe que roubar, matar, enganar, mentir, não é pecado? Todos nós sabemos. Não precisa uma didática muito elevada para que a pessoa entenda. Nós sabemos, está dentro de nós, porque as nossas vidas pregressas já nos mostraram o que devemos fazer. Por isso, amigos, eu quero dizer a vocês, deixa eu ver o meu horário aqui, porque o italiano é assim mesmo, fala demais, né? Isso ainda já passou o meu tempo? Não, faltam 10. Faltam mais 5 minutos? 10 minutos. Mais 10 minutos, então dá para nós conversar. Né? Vou lembrar vocês que eu lembrei outra vez, se vocês estiverem precisando de advogado, eu estou fazendo o Black Friday. Né? Mas tem um livro muito bonito chamado Advogado de Deus, vocês precisam ler, viu? É maravilhoso. Mas o fato é que nós outros temos que fazer esse exercício. Será que na nossa prosa aqui informal, vocês estão levando isso tudo? E eu tenho certeza que todos nós levamos um pedacinho daquilo que nós falamos, que achamos que é interessante, mas que devemos colocar na nossa vida prática. Amanhã, depois de amanhã, quando acontecer o momento, eu lembrei disso aqui, aquele cara lá falou isso aí, mas é verdade, viu? Eu vou tomar cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque a caminhada para alcançar o modelo e guia da humanidade não é fácil. Jesus veio para dar-nos esse modelo e guia conforme dispõe a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec, o Paracleto, pergunta qual é o ser mais perfeito que o Senhor da vida nos concedeu para servir de modelo e guia. E a resposta foi sintética: vede Jesus. Então, quando nós tivermos dúvida se devemos fazer assim ou assado, pergunte à sua consciência qual é o procedimento que vocês devem adotar. Lembrando que, como eu disse, que nós não somos pessoas más, estamos fazendo provas, fazendo testes. O mundo de provas e expiações é esse aqui. E é nesse mundo que nós temos um hospital, não é? Nós temos um presídio. Mas como tem presídio? Tem, sim, senhor. O nosso corpo é um presídio.
porque os espíritos elevados, eles vão lidam. E nós, para vir aqui, precisamos vir de carro. Não é? Ou correndo, se estiver correndo da polícia. Mas tudo isso nós precisamos fazer. E é uma escola maravilhosa que nós estamos. Não podemos perder esta oportunidade dessa escola. Então, sabendo isso, amigos, que nós somos todos filhos de Deus, que temos um propósito para exercitarmos este perdão. Comece a perdoar cada um a você mesmo, porque nós temos que nos auto-perdoarmos, porque a gente às vezes não se perdoa. Muita gente vai dizer, eu já disse em alto e bom som, como de fato eu já disse, eu me perdoo, eu não me perdoo porque fiz isso errado. Mas que graça é essa? Aí um dia os nossos mentores falaram, mas Deus pode te perdoar, você não pode? Você é mais que Deus? Eu falei, não, eu vou perdoar, mas eu vou me corrigir. Não vou deixar acontecer isso mais. Então, sabendo, todos nós sabemos agora, com toda clareza, que somos simples e ignorantes, ignorante aqui no sentido não é da palavra de ofender, mas de conhecimento, sabendo disso, nós vamos poder conversar com Deus, porque Ele não nos deixa órfãos. Jesus garantiu isso. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês, para nós encerrarmos a nossa prova. Pedir a vocês todos, a todos nós, que conversemos com Deus. Já pensou, gostou? Conversar com a divindade, conversar com o Pai. Porque tem gente que fala, mas será que eu mereço? Claro que eu mereço, eu sou filho dele. Ele é dono do universo. Vai demorar um pouco, né, filha, para a gente entrar na herança, né? Mas tudo bem. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês, para que a gente conversasse com Deus. Através de quem? Do seu missionário de paz, Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso a proposta, para que vocês conversem com o Senhor da vida. Eu, naturalmente, posso direcionar os meus pensamentos, e vocês acompanhem também, tranquilamente, nesse momento, sem se esquecer de que em determinado momento da nossa prece de louvor, vocês peçam para cada um em particular. Peçam para a família, para o Pai. Olha aqui, seu filho, ainda tem umas coisas para acertar, mas me dê saúde. Abençoe minha família, ajude meu vizinho, ajude aqueles que estão passando por dificuldades com a pandemia, ajude aqueles que estão nos ergastos do coração, aqueles que estão presos nos presídios físicos. Façam os seus pedidos, que vocês entenderem e devam fazer nessa intimidade com o Pai. Por que isso, amigos? Porque ao encerrar a nossa oração, vai aqui o anjo da guarda de cada um de vocês, com uma salva de prata passar nas nossas cabeças, colocando os seus pedidos e entregando, como Jesus ensinou, aos pés do altar, para que a divindade distribua as graças conforme for necessário, e do merecimento de cada um. Então, fechemos os nossos olhos agora, respiremos profundamente, mencionamos e olhamos a figura amorosa de Jesus, de braços abertos, dizendo, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ó Senhor, leve-nos ao teu Pai, para que possamos dizer a Ele, Pai, nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Por essa razão, Senhor, nós te agradecemos pela família abençoada. Muitas vezes, equivocadamente, nominamos os componentes do nosso clã de ovelhas negras. Mas, Senhor, esta é a exata família que cada um de nós precisa para a nossa evolução.
Obrigado, Senhor, te agradecemos por esta casa abençoada, pelo tratamento que é feito aqui, levando através da fé e da esperança o fortalecimento do corpo e do espírito. Nós queremos, Senhor, pedir que nesse momento, nesta casa, seja derramada como está sendo os eflúvios magnéticos para fortalecer o corpo e o espírito de cada um de nós. Da mesma forma, Senhor, queremos te pedir e agradecer o corpo abençoado de que temos, os nossos olhos que podem ver no altar da natureza a beleza que tu colocaste. Queremos também, Senhor, te agradecer imensamente por podermos ouvir a chuva que cai no telheiro mansinho, corre devagar, tamborandando, até alcançar os reservatórios desse líquido precioso, e depois, Senhor, transforma-se no éter, sobe aos esplendores celestes e derrama reverdecendo a terra. Queremos agradecer as mãos abençoadas dos médios, que transmitem as energias celestes para fortalecer o nosso corpo, a nossa vida. De tal sorte, Senhor, que também podemos agradecer pelas mãos abençoadas, os braços que podem trazer um abraço, um filho alheio sem reclamar. De tudo, Senhor, nós somos gratos. Por isso, pedimos nesse instante que nos abençoe a todos e tenhamos uma semana cheia de paz. Seja conosco, Jesus, agora e para sempre.